Já que os irmãos têm esse texto colocado em nosso boletim, vamos lê-lo todos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem. Eu sou a vida. Meus amados, o ser humano é mesmo paradoxal. Ele defende a vida. Ele fala de se viver a vida a qualquer custo. Ele anuncia que viver é o que importa, mas quanto mais se fala da vida, mais se percebe que esse tema, a vida, está sempre presente por causa da morte. Na verdade, não é a vida que domina a morte, mas é a morte que domina a vida. Sim, é verdade, a morte não deveria ser o fundamento real da vida, mas a maior parte dos seres humanos, a maior parte das civilizações constroem suas histórias, vivem o dia a dia das suas vidas, tentando evitar, postergar a morte numa espécie de culto às avessas, porque ao invés de confessar o senhorio da vida, os seres humanos têm confessado o senhorio da morte, porque de repente a morte realmente parece ser a única realidade realmente segura. E aí toda a filosofia humana, toda a religiosidade humana que tenta trabalhar a vida, transforma-se em utopia, em delírios utópicos que não conseguem de fato alcançar a vida. Quantas vezes nós ouvimos ou nós mesmos repetimos esta frase: não há nada mais certo do que a morte. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu vim para que vocês tenham vida, não houve a humanidade. Quando Jesus diz isso, não houve a humanidade, da sua maior parte, estas afirmações. Também quando as ouvem, não as aceitam, continuam cultuando a morte. E porque cultuam a morte, embora digam que querem a vida, que precisam da vida, que acreditam na vida, cultuam a morte, celebram a morte, porque rejeitam ao Senhor da vida. Quando ele, Jesus Cristo, o Deus pleno, hospedado pela raça humana, apresentou-se como o Senhor da vida, não foi ouvido pela maior parte das pessoas. As pessoas daqueles dias, assim como as de hoje, vivendo sob a tutela dos construtores das civilizações e das religiões, não podiam e ainda não conseguem aceitar que a vida se manifestasse ou se manifeste por meio de alguém que, como todos os seres humanos, se apresentava por meio da carne vulnerável, fraca, e aí protesta a filosofia, protesta a religião, protesta a civilização, para que não se acredite, para que não se dê créditos, para que não se leve a sério a esse que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque se ele for levado a sério, todos os conceitos de vida que a filosofia, que a religião e que a civilização ensinam, todos esses conceitos que são defendidos vão cair por terra. Só que na verdade tais conceitos sempre estiveram travestidos de morte. Eles dizem para não darmos atenção a esse que diz: eu sou a vida, porque como civilização, como religião, como humanidade, existe saída para a vida, existem explicações para a vida, mas na verdade, todos os conceitos que a humanidade tem tido sobre a vida são conceitos travestidos de vida, porque são conceitos de morte. Só que para aceitar essa expressão de Jesus, eu sou a vida, aceitar isso é não deixar de pé o que foi então construído em nome da autossuficiência da humanidade. E por isso,
Por isso os seres humanos lançaram mão dos recursos disponíveis para matar a Jesus. Os seres humanos foram capazes disso, de tocar no poder de Deus. Tocaram no poder de Deus quando tocaram em Jesus. Tocaram no poder de Deus para usá-lo contra Deus. Em nome da vida, mas servindo a morte. Mantém os que não aceitam Jesus Cristo como sendo a vida, a fonte da vida, a causa da vida, a verdadeira vida. Mantém, na verdade, uma mentira. Mentem dizendo que a morte é um fácil deslize para dentro do nada, mas estão mentindo. A morte nunca foi, a morte não é, e a morte nunca será um fácil deslize para dentro do nada. Estão mentindo, a morte não é isso, estão mentindo, mas precisam manter tal mentira, porque dessa forma, a solução para a morte há de parecer que está nos dispositivos da cultura, que está nos dispositivos da religião humana, da religião sem Jesus Cristo. Só que aí não vão conseguir afastar o prelúdio do absoluto terror e da solidão que antecedem a morte, e vão continuar não aceitando a única forma que pode ser aceita para se tornar realmente vida. E aí colocam mais uma vez uma pedra para que a vida, não possa sair. A rejeição de Jesus Cristo, a não aceitação de Jesus Cristo como aquele que diz eu sou a vida e quem crê em mim ainda que morra viverá, continua sendo uma pedra colocada na entrada da sua sepultura após a sua morte na cruz do Calvário. Não crer no porquê e para que Jesus foi crucificado, não crer nisso faz parte da manobra de ensinar que será a obra da civilização e não a obra de Deus, feita na cruz do Calvário e no túmulo de Jesus, que há de vencer definitivamente a morte. E a explicação é: não pode nos dar vida, não pode nos oferecer vida quem já foi morto pela morte. Mas, meus amados, a morte não matou Jesus. A morte não matou Jesus, Jesus matou a morte. Por isso Jesus Cristo é o Senhor. E porque Ele diz eu sou a vida que Jesus é em nossa história, a vida que Jesus é em nossa vida, impede então que a morte seja a senhora, tenha o senhorio. O Senhor Jesus morrendo, mas ressuscitando em um corpo glorificado, que não poderá morrer nunca mais, Ele se tornou na verdade no fundamento da vida que é vida e impede que em nome da vida se cultue a morte, se submeta à morte, porque a vida que é Jesus Cristo não foge da morte, a vida que nos é dada por Jesus, ela não foge da morte, ela não termina na morte. Mas a vida que termina na vida, não termina nunca. A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus nos trouxe como resultado maior a nossa certeza de vida para sempre. Vida no sentido real dessa palavra. Mas não foi e nem é somente este resultado a obra da ressurreição de Jesus Cristo. Há um outro resultado. Há a formação de uma nova raça, por causa da ressurreição, da crucificação e da ressurreição. Há a formação de uma nova raça, de uma nova humanidade, de uma nova civilização. Uma nova humanidade que se chama igreja. Mortificada com Ele em sua cruz, mas vivificada com Ele em sua ressurreição. Esta nova raça, esta nova civilização, este novo povo, é um organismo vivo e que se desenvolve. Criada pelo Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo, da qual esta nossa igreja aqui é uma representação, a igreja de Jesus Cristo é o agente, é a transportadora da vida no seu sentido mais completo. E enquanto vive no deserto da história da raça humana, sempre cercada pela morte, ela é sustentada e mantida no fundamento que anuncia a vida.
que proclama a vida? Jesus Cristo. Ela está vivendo em meio às culturas e civilizações que são erguidas, que são construídas sobre um enganoso canto de vida, que é tão somente uma capa que tenta esconder a agonia da humanidade, que luta para evadir-se da morte. E que é quem acaba sendo para essa humanidade quem dá a última palavra. Sem Jesus Cristo, quem dá a última palavra à nossa vida é a morte. Pode ter certeza disso, querido. Se você não tem Jesus Cristo, se Ele não faz parte da sua história, se Ele não domina a sua mente, se Ele não é o seu Senhor soberano, quem vai dar a última palavra à sua vida é a morte. Não importa quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Só em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo é que a vida dá sempre a última palavra. Erguida na verdade e na sabedoria da vida que surge na ressurreição de Jesus Cristo, a igreja de Cristo prega isso. A igreja que é formada pelos que chamam o Senhor Jesus vivo para as suas vidas, então é a portadora da única mensagem. Da mensagem única que denuncia as seduções da tentação, que são as ameaças, as promessas enganosas da civilização e das religiões, e que estão dizendo, desde que o mundo é mundo, não, vocês não irão morrer, serão como Deus, ou serão como deuses, Gênesis 3:4. Mas tal afirmação, queridos, matou, e vem matando, porque nessas promessas estão as tapiações da filosofia do mundo e das religiões do mundo. Vocês não irão morrer, vocês irão viver. Só que esta mentira tem e terá como resultado final a morte no seu sentido mais doloroso, no seu sentido mais penoso, no seu sentido mais desastroso, a morte eterna. Por isso a igreja foi edificada depois da ressurreição para proclamar a vida em Cristo, que é a festa da vida, festa no céu, por causa dos que saem do domínio da morte e se colocam sob o domínio da vida. Sob qual domínio você está? Sob qual domínio você está? Você está sob o domínio da vida ou está sob o domínio da morte? Se você não estiver sob o domínio de Deus, se você não estiver sob o domínio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sob o domínio do Espírito Santo, você está sob o domínio da morte. Mas você tem todas as chances do mundo para se colocar sob o domínio da vida. Sob o domínio da vida. Venha para Jesus Cristo. Então venha para Jesus Cristo, saia da morte, venha para a vida, venha para Jesus dizendo, a cruz foi por minha causa, eu reconheço isso, eu estou triste na alma por ser o causador, a causadora da cruz, onde por minha causa Jesus se contorceu de dor, mas porque lá ele também se contorceu de amor, eu não posso resistir e recebo então o perdão que nela na cruz foi conseguida pelo Senhor Jesus Cristo, morto por mim, mas ressuscitado para mim e vivo para sempre. E isso, meus amados, e isso transforma a tristeza da minha alma numa grande alegria que eu quero e eu preciso compartilhar com o mundo, dizendo com todos os recursos que me forem possíveis, que Jesus disse, eu sou a vida, e que fora desta afirmação, o que existe é a morte, e que fora desta verdade, o que existe é a morte, por mais bonita que seja o que se diga ao contrário, por mais importante que pareça o que está sendo contado diferente, por mais profundo que aos nossos olhos ou às nossas mentes seja aquilo que está sendo ensinado, mas que é diferente disso, que não tem a ver com esta afirmação de Jesus, eu sou a vida, porque fora disso o que há é a morte.
E fora da realidade desta expressão de Jesus na nossa vida, na nossa história, vamos continuar cultuando a morte, dependentes da morte, submetidos à morte, mesmo que vivamos gritando, queremos vida, vamos viver, o que importa é a vida, não nos importa a morte, queremos a vida, mas estamos sob a morte. Então venha Jesus, porque sem Jesus Cristo, todos os nossos gritos, todos os nossos anúncios, todas as nossas chamadas em favor da vida serão supérfluas e simplesmente superficiais, a tal ponto que vai nos levar à nossa desgraça e à nossa derrota completa. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Isso significa que o mundo jaz na morte. Por isso nós, que temos Jesus, que queremos fazer de Jesus Cristo a nossa vida, não temos nada com este mundo que jaz no maligno, a não ser com o compromisso de dizer às pessoas que ainda estão fora da vida que é Jesus, para que venham para esta vida e possam viver, mesmo diante da morte. Porque para mim, vamos dizer, o viver é Cristo e o morrer é ganhar. Prova cabal de que é então, por causa de Jesus Cristo, a vida que sempre vai dar para nós a sua última palavra. Amém. Juliana, vem cantar para nós. Enquanto Juliana estiver cantando, irmãos, eu quero deixar uma oportunidade a qualquer pessoa nesta noite que precisa ter um encontro com a vida. Eu sei que você tem todo o direito de dizer, eu não aceito o que o pastor falou. E nós respeitamos muito esse direito. É o direito mais sagrado que um ser humano tem. De dizer creio ou não creio. Estão querendo tirar esse direito, né? Mesmo em países como o nosso. Mas nós respeitamos muito esse direito. Mas olha, não vamos abrir mão do nosso direito de continuar dizendo isso. Sem Jesus não há vida, há morte. Sem Jesus, todas as mensagens sobre a vida são enganosas. Porque por trás do que está sendo dito, por trás do que está sendo expresso, mesmo sendo com muita honestidade, quem está mandando é o medo da morte. Quem está determinando é a tentativa desesperada do ser humano de poder dominar a morte e de fugir à morte, mas não vai conseguir. O último inimigo a ser vencido, diz a Bíblia, é a morte, mas será vencido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto Juliana estiver cantando, se houver alguém nesta noite que queira ter um encontro com a vida, Jesus Cristo, Ele é o nome da vida, deixe o seu lugar, eu gostaria de poder orar por você. Se alguém que está afastado do Senhor, afastado da vida, bem pertinho da morte, na beirada, não é? Volte para a vida, volte correndo para a vida. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para a sua história. Volte então agora, aproveite esta oportunidade. Em espírito de oração, irmãos, vamos acompanhar a nossa irmã e o pastor vai aguardar. Se houver alguém, saia do seu lugar. Eu gostaria de poder orar por você, depois pessoas vão assumir o compromisso, não é? De orar também por sua vida. Então, enquanto Juliana estiver cantando, você vai ter esta oportunidade. E que o Espírito Santo de Deus possa ter lugar no seu coração, na sua mente, neste momento. Amém.